Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às aulas voltadas à questão das válvulas direcionais, né? Nesse caso a gente vai estar falando de válvula direcional acionada por solenoide, né? A gente viu na última aula a válvula direcional acionada manualmente, né? Mecanicamente, e agora a gente vai estar falando sobre a válvula direcional acionada por solenoide, né? Via solenoide. Bom, essa já é uma válvula que tem um princípio ativo ligado à questão de automação muito maior do que a gente viu anterior, né? Então ela tem uma aplicação muito vasta em sistemas instrumentados. E esse tipo de válvula, vamos entender aqui o princípio de funcionamento da mesma. O que acontece? Essa válvula, ela leva em consideração um sistema elétrico, né? O qual você vai ter um bobinamento. Esse bobinamento, na verdade, ele é um campo eletromagnético, o qual, quando a gente tem a passagem da corrente atingindo esse campo magnético, né, eletromagnético, a corrente, quando chegar na bobina, vai fazer com que ela fique energizada. Ficando energizada, cria esse campo eletromagnético, fazendo com que tenha o acionamento mecânico do sistema. Ou seja, quando ele cria o campo magnético, pode ver que ele levanta aqui nessa ilustração esse elemento mecânico, né, que é justamente a válvula que está bloqueando ali a passagem do fluido. Né? Então, basicamente, esse é o princípio da solenoide, que é justamente criar esse campo magnético para que tenha um determinado deslocamento de um elemento. Né? Da parte lógica funcional, se a gente comparar a válvula direcional mecânica aí acionada por solenoide, a lógica dela no que diz respeito à simbologia permanece a mesma, né? Quanto à aplicação lógica. O que muda agora é que você tem um sistema integrado a esse componente, que é justamente o sistema elétrico, para que ele venha a ser linkado, né? Ou fixado, ou conectado aí na válvula e que ela tenha esse respectivo acionamento. Aqui a gente tem a indicação desse solenoide, né? Ou seja, ela precisa ter essa ligação elétrica e que tenha esse acionamento para que ele venha deslocar. Aí vem o primeiro ponto, né? Se a outra válvula que a gente viu, você tinha que fazer o acionamento da alavanca, botoeira, enfim, direto na válvula, esse aqui ele precisa ter um acionamento de um comando elétrico. Então, exemplo, eu posso ter um acionamento de um painel distante do mecanismo que eu estou utilizando essa válvula direcional e ele realizar o serviço destinado. Né? Essa válvula, o qual ela está acionada por solenoide, ela pode ter outro tipo de acionamento também sem ser direto por botoeira. Né? Pode ter sensor ou outro elemento que venha acionar ela. Vou mostrar aqui um exemplo para você. Nesse circuito aqui, é o mesmo circuito que eu falei anteriormente no vídeo, mas a gente ainda não falou sobre o circuito como um todo. Né? No outro a gente falou apenas sobre esse ponto aqui, que era uma válvula acionada mecanicamente. Né? Que no caso aqui é uma válvula que ela tem dois tipos de acionamento, ou solenoide ou manualmente, mas aqui a gente deixou só manualmente. Já essas outras duas aqui, elas são acionadas por solenoide. O solenoide está aqui a simbologia dele. E aqui a gente tem um circuito elétrico ligado a esse elemento, né? Que é o que a gente vai estar falando na próxima aula. A gente vai fazer uma interpretação como um todo desse circuito aqui. Então aqui basicamente o que é que está ocorrendo? Observa que aqui a gente tem fonte de tensão 24 volts e aqui a gente tem o retorno, né? E aqui a gente tem os dois solenoides que são ligados a os solenoides dessas válvulas direcionais que a gente tem aqui, né, que é uma válvula 3 duas vias, acionada por solenoide e retorno por mola, que é isso aqui. Né? A gente vai estar falando melhor sobre simbologia depois, vamos focar nessa questão lógica aqui. Então, observa que esses solenoides eles estão aqui energizados. Né? Então, por isso que esse sistema aqui está funcionando, né? Os cilindros eles já estão funcionando, diferentemente do cilindro que ele é acionado manualmente, né? Que eu tenho que ir lá acionar ele para que ele venha executar. Né? Então eu tenho que ir lá acionar ele e ele executa. Nesse caso aqui não. Agora,
É claro que tem uma linha de comando para ele. Que linha de comando é essa? Se a gente for observar aqui, a válvula direcional, a lógica, ela não muda, né? No caso, a gente está usando essa aqui 3 duas vias. Mas se você observar, o que acontece? A corrente ela está vindo nesse ponto aqui, chegando a essa primeira solenoide, ou seja, energizando essa primeira solenoide, ou seja, esse circuito aqui está todo fechado, né? Então está energizando essa solenoide, então faz com que esse aqui avance. E justamente quando ele avança, ele vai tocar aqui nesse sensor de presença que fecha o contato da entrada de corrente para a segunda solenoide, fazendo com que esse segundo cilindro avance. Quando esse segundo cilindro avança, ele vai tocar aqui em outro sensor de presença que faz com que tenha o corte da energia nesse ponto. É por isso que esses cilindros eles ficam indo e voltando, mas a gente vai focar no circuito melhor no próximo vídeo. Mas aqui é só para ilustrar essa questão da solenoide. Veja que eles estão acionados aí direto, né? Eu tenho um botão aqui de emergência, né? Então eu posso desativar ele, mas eles estão aí funcionando direto, né? Então se eu vim aqui no botão de emergência, pressionar ele, o circuito para, porque as solenoides deixaram de ser energizadas, né? Então nesse caso elas voltam para a condição inicial, que é a pressão está chegando aqui nesse ponto, e não está tendo passagem, ou seja, elas estão bloqueadas. Elas precisam ter o acionamento da solenoide para que elas venham mudar a condição de passagem dela, né? Mudar essa condição aqui do carretel, permitindo a passagem dela. De ambas, né? Nesse caso aqui elas estão com essa parte do carretel aqui, que é a parte de bloqueio. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre outro elemento muito ligado a essa questão da automação, né? Pneumática, hidráulica também, mas que ele tem uma vasta possibilidade de aplicação, que é justamente CLP, né? Então a gente vai fazer aqui um vídeo introdutório falando sobre CLP. CLP significa controlador lógico programável, né? Ou também, como muita gente gosta de chamar de PLC, né? Que aí já no caso é referente à sigla inglesa, né? Que é o inverso. Mas basicamente o CLP ele é um elemento que pode receber programação para processamento de dados de entrada, convertendo em dados de saída, né? A imagem de um CLP de um fabricante nacional, da WEG, né? Um excelente fabricante aí de componentes ligados à parte elétrica, né? E aí vale ressaltar a qualidade aí desse fabricante aí, que é muito bom. Então, basicamente, o que é que acontece? Você tem os elementos de entrada, você tem processamento, né, o CPU, e tem a saída dele. Aí você diz, tá, ok, mas o que significa? Um exemplo bem simples. Quando você vai utilizar a lâmpada da sua residência, supondo que sua residência não seja aquela smart residência, não seja automatizada, quando você aciona a lâmpada dela, o que é que acontece? Você está acionando lá uma botoeira, né? Aquela botoeira lá está normalmente aberta, a corrente está chegando naquele ponto, quando você pressiona, você libera a passagem de corrente para chegar lá na lâmpada, e a lâmpada vai acender. Beleza. Mas imagina você acionar aquela botoeira de entrada, e ela ligar uma lâmpada. Quando você acionar ela, depois de 5 minutos, automaticamente uma outra acionar. Depois de mais 10 minutos, uma outra acionar. A primeira que estava acesa desliga. E assim sucessivamente. Então você tem como criar aqui infinitas possibilidades de programação nesse sistema. Ou seja, tudo se baseando em entrada e saída, né? Então você vai ter os elementos de entrada, né? Vai ter os elementos de entrada. E vai ter os elementos de saída. Então, isso dá uma série de possibilidades. Exemplo, elementos de entrada, sensores de presença, sensores de pressão, botoeiras, elementos que você consegue estar mandando uma condição de passagem de corrente ou não para esse sistema, né? E a saída são justamente os relés que ele possui, né, de saída, que vai estar mandando ou não a condição de passagem de corrente para aqueles elementos ali, né? Então você tem uma série de condições que podem ser utilizadas. Em resumo,
os CLPs acabam fazendo com que você venha diminuir muito a condição física de elementos, contadores, fios, enfim, diminui muito. Porque o processamento dele vai ser todo interno aqui, referente à CPU, né? Então você vai ter como deixar uma programação aqui na CPU para que venha atender aquela condição. Desde programações simples, você pode estar fazendo direto no elemento, ou até mais complexas, né, que você possa estar fazendo no computador e transferindo para o elemento, né? Então, te dá uma série de possibilidades aí para analisar entrada e saída, né, do sistema, ou seja, uma condição de entrada, uma condição de saída, criar funções de memória, enfim, uma série de possibilidades para que venha a automatizar os sistemas, né? Então, o CLP hoje ele está presente em residências, hospitais, indústrias, nem se fala, né? Visando automatizar sistemas, diminuir os hardwares, né? Ou seja, diminuir a condição física de instalação de alguns elementos, para que se venha a ter lá um fluxo mais otimizado e preciso do processo. Então a gente vai estar trabalhando alguns vídeos aí mais para frente aí com algumas situações de CLP, entendendo algumas lógicas aí de funcionamento e possibilidade do CLP, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre sistema de redução de rotação, né? Nesse caso a gente vai falar especificamente sobre redutor de velocidade, né? Falar um pouco sobre sua lógica funcional. E o redutor de velocidade ele tem como base justamente o sistema de entrada de rotação elevada, né? Então ele vai ter lá uma rotação, vou chamar aqui de X, e esse sistema, quando entrar em acionamento, ele vai fazer uma relação de uma rotação menor do que X, né? Então a gente vai ter essa condição para ele, né? Esses sistemas de redução, esses sistemas de redutores de velocidade, normalmente eles levam em consideração sistemas com engrenagem, por meio, principalmente por causa da questão do torque, né, que você consegue ter de uso, sem contar a própria precisão do sistema, né? Esse que eu estou mostrando aqui para vocês na imagem é um sistema de redução de coroas sem fim, também muito comum, né, que leva em consideração a transmissão de um fuso, né, que possui geometria helicoidal similar à geometria dentro da engrenagem, né? Então a rotação de entrada ela fica ligada ao fuso e a de saída aqui é a engrenagem, então você acaba tendo grandes reduções, exemplo 20:1, 40:1, 60:1, que significa que a cada 60 giros do motor vai ter apenas um único giro na engrenagem. Então são sistemas que são muito comuns em esteiras, enfim, sistemas que precisam de redução como um todo. Existem sistemas de redução também que é apenas de engrenagem, né? Ou seja, de engrenagem para engrenagem, ou seja, você pode ter várias engrenagens aí para fazer o sistema de redução, né? Até no último vídeo a gente falou sobre cálculo de transmissão referente à engrenagem, e aí mostrando para vocês aí esse sistema específico do redutor e coroa sem fim, né? Então os sistemas de redução eles têm esses objetivos, né? Diminuir a rotação final de saída e também ter um torque considerável para que venha a ocorrer a transmissão efetiva, né? O motor por si só ele não consegue ter esse torque, levando em consideração algumas propriedades físicas do mesmo, né? A gente vai estar fazendo aí alguns trabalhos aí também sobre torque aí em breve, né? Mas a princípio os redutores de velocidade eles têm essa base, né? O grande maioria de engrenagem. Você tem sistemas de redução também com correia e polia, a gente já fez alguns vídeos sobre isso aí, né? Mas aí de engrenagem ele tem um detalhe importante que é a questão de precisão, né? Então fica aí essa informação. Depois a gente vai fazer um também sobre variador de velocidade, tá bom? E tratar sobre os tipos específicos, né? Esse último aí da imagem aí é um tipo de redução chamado planetário, também utilizando engrenagens. Bom,
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!